líder mundial na produção das commodities mais desejadas pelo mercado, o agro brasileiro é um colosso de oportunidades dentro e fora da porteira. No Cidade Entrevista de hoje, o professor doutor da USP FGV e criador do portal Doutor Agro, Marcos Fava Neves. Nosso convidado já chegou, o professor doutor Marcos Fava Neves. Professor, bom dia. Bem-vindo, que privilégio recebê-lo aqui. O privilégio é estar ao lado de um grande comunicador e de uma entidade tão bacana quanto vocês aqui, que leva a educação para o povo. Obrigado, professor. Bondade sua, professor Marcos Fava Neves, que passou pelo Paraná essa semana, por Campo Mourão, em Londrina, em mais uma etapa do projeto da Rádio CBN Londrina, nossos parceiros, Rádio CBN Maringá, com o projeto CBN Agro. O professor volta para casa, passa o feriado em Ribeirão Preto com a família e na semana que vem estará em Curitiba e Ponta Grossa. Professor, por onde a gente começa a entender as oportunidades do agro dentro e fora da porteira? Aliás, primeira provocação, a gente está melhor dentro da porteira ou fora dela? Eu acho que primeiro a gente tem que parabenizar o Paraná pela beleza do agro, pela geração de renda, pelo desenvolvimento, né? Se todo o Brasil fosse igual o oeste paranaense, é uma coisa impressionante. E aqui chove agro, né? Você tem a atividade agrícola sendo feita por produtores pequenos e médios, uma presença muito intensa do cooperativismo, que é maravilhoso, porque ele é um ente meritocrático e social, onde a pessoa recebe mais se ela trabalha mais, se ela usa mais. O Paraná também se caracteriza por uma industrialização muito importante, transformação dos grãos nas carnes, que com isso a gente agrega um valor muito grande. Só para vocês que estão nos ouvindo ter uma ideia do número, o frango e o suíno é como se fosse uma soja e um milho caminhando. Se a gente vendesse o tanto que o frango e o suíno brasileiro, que é exportado, come de soja e milho para o exterior, Gelson, dava 3 bilhões de dólares. Quando a gente transforma em frango e suíno e exporta, pula para 13 bilhões de dólares. Mais que dobra. E o Paraná tem muito disso. O Paraná tem cana, tem etanol, tem agora investimentos que vão ter também processamento de milho. Enfim, é um estado onde o agronegócio é extremamente pujante, seja nos defensivos, tem empresas importantes sediadas aqui em Londrina, né, nos insumos que são feitos, maquinário, até o dentro da fazenda e a parte de industrialização e distribuição, que também no estado é muito forte. Agora, professor, a gente tem muito espaço para avançar ainda no agregar valor ao que a gente produz no agro, né? Tem muito campo aí, né? Tem muito campo. É lógico que eu sou da visão de que quem manda é a demanda. Então, se o chinês quer comprar soja em grão, porque ele quer processar a soja lá nas estruturas de esmagamento que ele tem para ele fazer o farelo e o milho, Gelson, nós temos que mandar a soja em grão para o chinês. Se o turco quer comprar boi em pé para fazer o processamento lá na Turquia, por questões todas que eles têm, nós temos que vender com lucro boi em pé. Se tem alguém que quer carne orgânica, embalada, com marca, que você identifica qual o produtor que produziu, fechadinha já, encaixotada, nós vamos produzir também. Então, eu não sou que a gente tem que fazer um ou outro, nós temos que fazer um e outro. O Brasil tem que ocupar todos os mercados que estiverem abertos, desenvolver novos mercados, porque a gente tem uma vantagem muito grande. Hoje você tem uma situação no mundo onde a população cresce, a população se urbaniza e a população tem mais renda. E a produção não está acompanhando o consumo. Então você tem hoje problema de aumento de fome no planeta, você tem problema de países como a Índia agora, que vai restringir a exportação de açúcar e de arroz para não deixar faltar no mercado interno, o que é um erro, na minha opinião. E o Brasil, o nosso Brasil, está sentado na produção de comida e na produção de energias renováveis. Então, isso abre uma chance muito grande para o Brasil se inserir mais velozmente na sociedade mundial, com muito respeito, porque todo mundo gosta de quem coloca comida na mesa. A propósito, professor, de inserção no mercado global, o professor fala com a autoridade que já fez mais de 300 palestras no exterior. Aliás, acabou de chegar da Nova Zelândia, onde abriu o Fórum Internacional, o Fórum Mundial de Agronegócios. Qual é a visão do mundo em relação ao Brasil produtor de alimentos? É uma visão que está melhorando cada vez mais. O pessoal está entendendo que se não fosse o Brasil,
a situação mundial hoje seria dramática, porque o nosso país, Gelson, conseguiu aumentar nos últimos 4 anos 15 milhões de novos hectares de produção de grãos, basicamente em cima de área de pastagem. Nós temos muita área de pastagem no Brasil, é uma vantagem. Dá para a gente diminuir a área de pasto para o boi ficar mais concentrado e você usar essas áreas que foram diminuídas para a produção de grãos, que é o que o Brasil tem feito. Como é que a gente, o agro brasileiro, tem lidado com essa desconstrução da imagem, hein? O Gelson, tem lidado de uma forma cada vez mais profissional e mais rápida. O que eu percebo nas viagens? O comprador de produtos do Brasil, ou seja, a indústria de alimentos europeia, japonesa, chinesa, que compra grãos do Brasil, que compra carne do Brasil, esses têm uma imagem muito boa da nossa produção. Porque eles vêm para cá, eles visitam Londrina, visitam Maringá, eles vão nas fábricas, eles sabem o compromisso de sustentabilidade que nós temos no Brasil. Para esse público, nós estamos bem. Onde a gente não tem uma imagem muito boa é com o público final, o consumidor, porque sai muita notícia lá fora que escandaliza algo que não é para ser generalizado. O exemplo foi essa história do leite. Pegou-se uma imagem, algumas imagens de maus tratos animais e vai lá um artista e fala que isso é o reflexo da produção de leite no Brasil. Aliás, desonesto é dizer que o agro escalou às custas de destruição do meio ambiente, das florestas e outras bobagens, não é, professor? Aí nós temos que usar a matemática. Eu costumo dizer isso nas apresentações, que os números, a matemática favorece o agro. E o problema da notícia ruim é que não está usando a matemática adequada. Então, nesse caso, o Brasil está crescendo a produção de grãos para salvar o planeta em cima de área de pastagem. Nós temos no Brasil 850 milhões de hectares no país. É como se fosse 850 milhões de campos de futebol. A agricultura brasileira hoje está usando ao redor de 240. Nós temos mais de 600 que não são usados. O Brasil tem 2/3 da sua área completamente preservada. E mesmo com o crescimento que nós precisamos ter para salvar o mundo, na questão dos grãos, na questão das carnes, na questão dos biocombustíveis também, que o planeta está indo para biocombustível e o Brasil tem muito para oferecer ao mundo. A nossa área vai aumentar mais 5, 10 milhões de hectares, porque o Brasil tem uma vantagem, pessoal, muito grande em relação aos nossos concorrentes, Estados Unidos, Europa, Ucrânia e outras regiões. Aqui, nós podemos fazer uma safra, quer dizer, agora em setembro, outubro, vai ser plantada uma safra gigante, em janeiro, fevereiro, você colhe e planta outra na sequência, diferente justamente para não deixar o solo com os mesmos problemas, né, de pragas e de doenças. Então, essa troca de culturas é muito boa. Então, daí nós temos uma segunda safra em cima da área, ou seja, um campo de futebol que a gente usa 2 vezes. Professor, a gente lidera na produção de soja, lideramos com o milho, lideramos com o suco de laranja, vai muito bem, obrigado, o café. Para onde mais caminham os produtos brasileiros? É que não necessariamente só alimentos rumo a essa liderança em escala global. O que é que o senhor e o seu time andam monitorando aí? Ô, Gelson, eu tenho dito por aí que eu sou muito sortudo de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 30 anos, porque eu vi o país ser importador de comida até ser hoje o maior exportador. E como você falou, a agricultura e o agro brasileiro, né? A agricultura é o dentro da fazenda, né? A pecuária, é o frango, é a manga, é a mandioca. E o agro é a antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda. O que a gente viu nesse período foi o agro brasileiro liderar desde celulose, que a gente usa para papel de limpeza, para papel higiênico, né? Mesmo papel para escrever, que é um mercado que está diminuindo com o digital, mas os demais crescem bastante. Nós lideramos o mundo em suco de laranja, lideramos em carne bovina, no açúcar, feito aqui na região, né? Maringá, Londrina, tem muitas usinas. Sabe quanto que é do mercado mundial de açúcar que o Brasil pega? Metade. Metade? Metade 50%. do açúcar, 50% do açúcar do mundo é o Brasil que oferece, 60% da soja, 80% do suco de laranja, só para não cansar vocês aí com muitos números. Mas é incrível como que o Brasil hoje já está liderando 9 setores, em mais uns 5 anos passa a liderar mais 2. Algodão nós estamos em segundo, vamos passar para primeiro, e o etanol também nós estamos em segundo, devemos passar para primeiro. Aí o Brasil vai estar liderando 11 setores, desde fumo
que é agro também, Sim. tabaco, até celulose, até carne bovina, carne de frango, enfim. É muito diverso o que a gente está fazendo. Ô, professor, a gente já vai ter, inclusive, um capítulo reservado para a pesquisa, porque aqui pertinho da gente fica a sede da Embrapa Soja, né? Que, aliás, eu coloco na conta de uma das grandes responsáveis pela liderança global do Brasil na produção São craques, de soja, é o Dream Team mundial de soja está aqui. Eu quero, inclusive, a sua opinião sobre esse momento da pesquisa no Brasil. Mas me permita reportar a Maringá, onde a gente tem a sede de uma das maiores cooperativas do Brasil, aliás, a maior cooperativa do Brasil, segundo o Valor Econômico 1000, a Cocamar. Me fala, e na nossa área de cobertura ainda tem Coamo em Campo Mourão, que o senhor conheceu, tem a Integrada em Londrina. Me fala do papel das cooperativas e do cooperativismo no ecossistema do agro, professor. Bom, então, para as pessoas entenderem o que é uma cooperativa, ela é uma empresa onde todos os cooperados são donos dessa empresa. Então, ela não dá lucro para acionistas de fora, né? Ela não é uma empresa de uma família, ela é um conjunto de produtores que montam uma empresa cooperativista para que os pequenos se tornem grandes. Porque aí o que eles fazem? Eles compram em conjunto das empresas de produtos químicos, fertilizantes. Então, eles não passam a ser um só, eles passam a ser 20, 25 mil, que é o tamanho dessas cooperativas que você falou em termos de produtores. E aí, como eles passaram a ser grandes, passaram a ser um só comprando, um só processando e um só vendendo, eles têm condição também de fazer fábricas para processar a soja, para fazer ração, para produção animal, para produção de tilápias também, forte no Paraná. E então, essa possibilidade da industrialização, de você embalar produtos, colocar marca, ter supermercado, não é possível para um produtor sozinho. E com a cooperativa ele consegue. E a cooperativa, ela é muito interessante porque ela é um socialismo que deu certo, porque ela é um ente coletivo e que distribui por mérito. Aliás, é o único que deu certo. Quanto você mais usar o sistema cooperativista, mais você recebe, porque a cooperativa não dá lucro, né? A gente chama de sobras. O que sobrou, eles distribuem para os cooperados ao final do ano, conforme a taxa de uso do cooperado. Se ele comprou mais, ele vai ter mais direito às sobras. E para fechar, vocês sabiam que 50% do produto do agro brasileiro passa por cooperativa? 50%. É super social o nosso agro. Ou seja, é o caminho para todo agricultor. É uma organização sem a qual o segmento não pode mais dispensar. Além da cooperativa de produção, Gelson, tem a de crédito também. Sim, sem dúvida, que que aliás vai muito bem conhecem também. E né? é muito importante para ter uma concorrência maior com o sistema financeiro. E a cooperativa de crédito é a mesma história. Os donos são os cooperados. Né? Professor, a gente colocou o pé no tema pesquisa e com muita preocupação a gente viu um start do atual governo acenando para um certo desmonte das nossas instituições de pesquisa, né? Ou dedicando pouca atenção. Primeiro eu quero a sua leitura sobre a pesquisa para a agricultura, para o ecossistema agro no Brasil. Ela vai bem, professor? Como é que o senhor a compararia em relação aos outros países por onde o senhor passa? Ela vai bem, ela tem dificuldades que a gente não observa em alguns outros países, como a falta de recursos. Ela tem outras dificuldades também, que é um pouco da acomodação dos pesquisadores. Ela tem outras dificuldades, que é muitas vezes uma dificuldade de você poder fazer convênios com o setor privado. Isso nas nossas universidades federais, nas nossas entidades de pesquisa, dificultando o pesquisador de ter uma inserção mais forte no mercado. Então, esses regimentos, regulamentos precisam ser revistos, mas o Brasil, na área de agricultura tropical, tem entregue uma pesquisa muito importante e precisa fortalecer. E o fortalecimento vem de uma valorização maior pela sociedade, pelo próprio governo, com alocação de recursos e cobrança para o adequado uso desses recursos. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante aí para melhorar o mindset, né? A mentalidade do setor universitário e do setor de pesquisa. Ele tem que ser mais dirigido para o mercado. Quem manda é a demanda. Então, a pesquisa e a universidade também têm que se dirigir mais nesse sentido. Como é que vai a formação e a qualificação de mão de obra específica para esse segmento no Brasil, professor? Porque o senhor também é um educador, né? Professor da essência. Pois é, esse é o ponto que talvez mais me preocupe. Eu queria compartilhar isso com quem está nos ouvindo, porque o que a gente observa hoje
é uma falta de quantidade e qualidade de pessoas para trabalhar no agro. Quando eu falo agro, é desde o setor de distribuição de comida, de restaurantes, a indústria de processamento de alimentos, toda a cadeia. Nós vimos recentemente aí casos tristes que aconteceram e que perdeu a vida de pessoas. Vocês foram ver, eram gente do Haiti, gente da Venezuela. Então, hoje o Brasil precisa mudar a forma de tratamento das pessoas. Nós precisamos de um choque de procura de carteira assinada e menos uma política de bolsa, porque no agro está sobrando oportunidade de trabalho e faltando pessoas. O que nós precisamos é um mindset, talvez até, que acho que ninguém vai ser contrário a isso, a pessoa que tem a assistência do governo, se ela consegue ter carteira assinada, aumenta a assistência. Entendeu? Nós precisamos inverter o processo que hoje acontece de muita gente não procurar trabalho, porque ele está protegido pelo sistema assistencialista e as empresas precisam de trabalhadores. Tenho muito medo da questão de mão de obra no Brasil. Era uma grande vantagem que o país tinha há 10, 15, 20 anos, que falava, o Brasil é bom por causa de mão de obra barata. Esse quadro inverteu completamente e hoje falta mão de obra nas regiões onde o agro está crescendo. Ô professor, aí no capítulo da formação, onde é que entra esse projeto do Harvard School? Nós montamos, né, uma universidade, uma escola para formar gente para o agro. Ela está baseada em Ribeirão Preto, mas vai ter uma parte grande online mesmo. Quem quiser conhecer, chama-se Harvard Agribusiness School. O nome vem de Harvest e Heaven, a mistura de céu e colheita, quer dizer, uma colheita divina. E a nossa ideia é, já que temos no Brasil o melhor agronegócio do mundo, Gelson, nós temos que ter aqui também a melhor educação em agro do mundo, recebendo inclusive estrangeiros. Eu quero exportar mensalidades escolares. Nós queremos que metade dos alunos sejam gente de fora que veio estudar para aprender o melhor agro do planeta e com isso nós vamos exportar também mensalidade como uma das exportações do agro brasileiro. Vamos fazer um intervalo, professor? Bora. Daqui a pouquinho a segunda parte do nosso Cidade Entrevista de hoje, que recebe o professor, doutor e palestrante Marcos Fava Neves. Segura aí, porque na sequência tem infraestrutura, logística, sucessão familiar e tecnologia no agro e na agricultura. O intervalo é rápido. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, programa desta semana recebe com muito orgulho, com muita satisfação, professor, doutor e palestrante Marcos Fava Neves, uma das maiores autoridades do Brasil quando o assunto é agro e agricultura. Professor, a propósito da deixa do bloco anterior, a Harvard School, a escola que o professor está criando para formar profissionais nessa área, me fala da sucessão familiar no agro. A gente teve um fenômeno na pandemia, né, professor? A molecada que estava na cidade voltou para casa, para a fazenda, para ficar fechadinho lá e decidiu que não vai voltar para a cidade. É isso? Pois é uma coisa muito bonita no Brasil, que eu não vejo nos Estados Unidos, não vejo na Europa, é a presença do jovem na agricultura, do jovem nas nossas palestras. Eles são muito interessados, né? E nós estamos... nesse momento, nós vamos montar cursos de administração, engenharia de produção e direito. Então, quem tiver interesse, entra em contato conosco para trazer cada vez mais a gestão para a propriedade. E o jovem chega com o digital, com o online, com muitas coisas que ele aprendeu, com controles. E ao estar com o pai, estar com o tio, estar muitas vezes com o avô, que tem a experiência de produção, é uma ligação fantástica. Então, o digital com a experiência mostra que nós temos uma chance de melhorar muito o processo de tomada de decisão nas fazendas, nas indústrias pequenas, né, nas grandes empresas, nas cooperativas, com a presença cada vez maior do jovem. Então, no Brasil, realmente o agro, ele atrai a juventude. Eu não vejo isso em outros países. Isso mostra para a gente que, apesar de estar faltando pessoa em quantidade e qualidade, o interesse da juventude pelo agro é muito grande no Brasil. É uma vantagem competitiva, professor? Eu acho que é uma vantagem porque é um pessoal que vem preparado, que ajuda a compor a sucessão, aonde muitas vezes você vê nos Estados Unidos que um fazendeiro que toca ele mesmo lá a atividade, teve um filho que virou engenheiro, está morando em Chicago, uma filha que virou advogada, mora em Nova York e ele está encerrando as atividades e não tem sucessão. A gente observa que aqui no Brasil o quadro é mais tranquilo em termos de sucessão do que
fora do Brasil, pelo interesse do jovem. O professor, e com os jovens vem a tecnologia, vem o digital, e a gente tem a sorte e o privilégio de estar inserido numa região onde está bombando, né? As startups, a inteligência está trabalhando muito, tanto Londrina quanto Maringá. Me fala da tecnologia no segmento, o que já tem feito e que surpresas vêm por aí, professor? Olha, é interessante como eu terminei agronomia há mais de 30 anos, né? Então, vocês sabem que tem as plantas daninhas, né? Como o próprio nome fala, elas entram e elas nascem junto com a planta que você quer colher e elas competem por fertilizantes, por recursos, muitas vezes sombreiam e até podem matar a produção que nós precisamos para o estômago. E quando eu fiz agronomia, você combatia essas plantas daninhas jogando o defensivo na condição de litros por hectare. Jogava em todo lugar. Espalhava tudo. Né, para que matasse a planta daninha e sobrevivesse o milho, a soja, né, o trigo. Hoje você, com máquinas, identifica onde está a planta daninha e você joga o produto só em cima dela. Você coloca o fertilizante só onde está faltando. Você imagina que você tem lá um campo de futebol, tem áreas do campo que não precisa de jogar adubo porque sobrou adubo, Sim. porque tem uma quantidade maior. Então, ali você não precisa. Então, isso é um exemplo de tecnologia que permite com que as fazendas não sejam mais geridas por hectare, mas sim por metro quadrado. E aí você evita o desperdício, você fica muito mais ambiental, porque desperdício também é produto que, né, não precisava ter sido jogado, não precisava ter sido gasto também. Então, hoje esse é um exemplo. Você tem drones, a questão de imagens, máquinas muito maiores e mais eficientes, entendeu? Sementes que já vêm com um componente nutricional para que ela tenha uma germinação melhor. Então, a tecnologia na área agrícola e na área animal é fantástico. Hoje você monitora os animais para prevenir qualquer tipo de doença com sistemas de inteligência artificial. Você vê lá um animal que está com um comportamento diferente ou que está com temperatura diferente, você antes já isola, e antigamente aquilo pegava em todos, né? Gerava um problema sério. Então, mensurar a ração que está sendo comido, quanto está sendo aproveitado. Quer dizer, a agricultura, Gelson, ficou hoje muito mais milimétrica, graças à inovação e graças à tecnologia. Professor, escalamos na produção e na produtividade. Só que aí vem o gargalo da armazenagem, que essa foi um perrengue tremendo no começo desse ano, interferiu inclusive no preço do produto, né? Qual é a solução para esse problema de infraestrutura, professor? Bom, Gelson, as pessoas que estão nos ouvindo viram os números, né? O Brasil aumentou 75 milhões de toneladas em 4 anos. A armazenagem não aumentou. Então, nós já tínhamos um déficit. E qual que é o problema de você não ter como armazenar o grão quando você está colhendo? Todo mundo vai precisar de frete na mesma hora, então o frete sobe, às vezes até falta. Todo mundo vai precisar vender na mesma hora, então a ponta compradora entende isso e muitas vezes dá um deságio que o produtor perde. Então, eu costumo dizer muito para os nossos produtores que você tem que ficar melhor antes de ficar maior. E o que a gente observa em muitos deles é que eles foram ficar maiores e acabaram ficando piores. Primeiro, a gente tem que construir margem para daí construir tamanho. Então, é pegar na minha área mais irrigação, mais armazenagem, mais infraestrutura, mais tecnologia, bioinsumos e não um crescimento tão forte como esse que foi feito, que levou ao aumento de endividamento, taxa de juros mais alta e agora essa conta chegou. Então, é muito importante que a gente tenha parcimônia aí nos investimentos e o Brasil, nesse momento, ele precisa de um PAC de armazenagem. Nós precisamos de uma linha maior de financiamento para que você aumente o empoderamento do país com capacidade de segurar mais os grãos aqui. Imagina, o Brasil entrega 60% da soja que o mundo precisa, 30% do milho que o mundo precisa. Se nós tivermos capacidade de armazenagem, o empoderamento nosso fica muito maior, porque o grão está aqui, ele pode ficar aqui e o Brasil pode, de certa maneira, até interferir um pouco nos preços internacionais. Se esses caírem muito e representar prejuízo, o Brasil retém um pouco da produção. Isso nós podemos fazer em muitas culturas que aí estão colocadas para preservar a margem do elo mais frágil de toda a cadeia produtiva, que é o nosso produtor rural, que tem uma fábrica a céu aberto. Uma fábrica onde falta água, chove demais, agora a gente viu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, Sim. onde a praga ataca e todo esse tipo de coisa. A agricultura é fábrica a céu aberto. Professor, eu não quero terminar uma conversa tão bacana,
mas quero sua opinião sobre as invasões de terra, que voltaram no terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Está saindo agora uma decisão do Supremo essa semana, desapropriando área produtiva para entregar para o MST. Com que olhos o senhor tem acompanhado isso? Eu tenho como princípio o esforço na construção da vida pessoal, prego isso para os meus filhos, prego isso para os meus estudantes, né? Eu sou muito a favor da meritocracia. Eu sou contra você dar alguma coisa para alguém sem que tenha existido um trabalho. Então, esse é o princípio básico. Eu acho que a pessoa não tem que ganhar uma terra. Ela pode, via cooperativa, via Estado, ganhar acesso ao trabalho. E via trabalho ter o mérito, ter a acumulação para poder, eventualmente, comprar a terra. Nós estamos em tempo de Uber, né? Você não precisa ter carro para trabalhar como Uber. Essa é uma questão muito importante. Então, o Brasil, historicamente, fez processos de reforma agrária muito caros e que geraram muito pouco para a sociedade brasileira. Nós temos que repensar o modelo e aquelas pessoas que participam de movimentos que gostariam de trabalhar na terra, que têm vocação pela terra, elas poderiam ser apoiadas num primeiro momento, mas depois caminhar com as próprias pernas. Eu sou contra o vitimismo, contra a criação de dependentes. Nós temos que propor e dar oportunidade para a pessoa para que ela siga com as próprias pernas, porque senão fica pesado para a sociedade carregar continuamente. Então, eu sou contra toda ilegalidade, portanto, eu sou radicalmente contra que uma pessoa invada o patrimônio de outra pessoa. Mesmo que esse patrimônio esteja indefinido, ele é do governo, ele é da sociedade, ele pode ser alocado via empréstimo, mas a pessoa não tem o direito de invadir nada que não é dela. Então, esse é um ponto que eu sou radicalmente contrário. Eu acho que o movimento dessas pessoas que querem trabalhar na terra precisaria de um reposicionamento, né, de produzir com um selo de produto de inserção social, procurar mercados para isso, ou seja, o mecanismo de gestão comercial, basta olhar outros países, sim, funciona muito bem, sabe? Eu acho que a política de vitimismo, de coitadização e outros que nós temos aqui com os brasileiros que têm origem indígena, mas são brasileiros também, com outros que cometem ilegalidades, não é o caminho de uma agricultura sustentável. A agricultura sustentável se dá por criação de oportunidades e conquista do seu patrimônio pelo mérito e não pela doação. Porque se é pelo mérito, você separa quem tem vocação de quem não tem vocação e está com gesto oportunista para conseguir um patrimônio e, na sequência, revender, e aí quem paga é a sociedade como um todo. Né? Doutoragro.com.br, doutor por extenso, conteúdo sobre agro e agricultura na veia. Só atualiza todo dia lá, né, professor? Tudo gratuito, pessoal. Não tem UBR, então é doutoragro.com. Perdão. Quem quiser baixar, tem mais de 70 livros lá, livros novíssimos, todos de graça para vocês. Tem um canal no YouTube com o meu nome também, com 2 vídeos por mês, para vocês usarem, tudo gratuito. E quem quiser seguir no Instagram é @doutoragro, não é dragro não, doutoragro, vocês vão ter conteúdo todos os dias. Nossa missão é educação, é gerar oportunidades para as pessoas, sempre pelo trabalho, pelo mérito e pelo esforço. Prazer revê-lo, melhor ainda ouvi-lo, professor. Obrigado, tá? Prazer estar com vocês aí. Valeu, pessoal. Nossos agradecimentos ao professor, doutor, palestrante Marcos Fava Neves. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal da Rede Massa Londrina e também da Rede Massa Maringá no YouTube. Eu e o professor desejamos a todos um excelente final de semana, com muita saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.